Eu tenho certeza que você deseja prosperar e encontrar o caminho que te leve para cima, com conquistas, grandes vitórias e, claro, se você souber exatamente o que fazer para encontrar este caminho, com certeza você logo buscaria todas as informações. Então eu posso te afirmar com absoluta certeza que este caminho para uma vida de prosperidade já existe e o nosso Provérbios de hoje nos ensina como começar essa jornada, um caminho para cima, para uma vida próspera e de paz. Bom dia, um excelente dia para você, uma semana abençoada, cheia de vitória, e é um prazer começar a semana aqui com você em mais um Provérbios na Prática. Um pouco de Bíblia não faz mal para ninguém, muito pelo contrário, é um remédio que fortalece as nossas almas e nos guia por caminhos complexos desta vida. Então curte esse vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essas verdades contidas nas Escrituras, que pode transformar nossas vidas, e não deixe de nos seguir e se inscrever no canal, para não perder nada. Mas voltando para a nossa aula, o Provérbios de hoje é o 11:2, que diz assim: o orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. A partir desse provérbio podemos ver que o orgulho e a humildade levam para resultados bem diferentes. E de fato, ao nosso redor podemos ver algumas pessoas que são bastante humildes. Perguntam às outras humildemente quando não entendem alguma coisa, sabem ouvir conselhos, respeitam aqueles que sabem mais e procuram aprender a todo tempo. Por isso prosperam muito. Ou seja, descobriram o caminho para prosperar, que é a humildade. Do contrário, algumas pessoas acham que não precisam perguntar às outras sobre nada, que podem fazer tudo sozinhas e não admitem que nada seja contrário ao que elas pensam. Estas pessoas acreditam que estão prosperando, mas na verdade não prosperam em quase nada. Elas podem até ter alguns ganhos ocasionais, porém ficarão estagnadas por conta do seu orgulho. Pode até ter dinheiro, mas não tem paz. Podem ter dinheiro, mas nunca serão realmente prósperas. Mas podem ser pobres também, e pobres continuarão. Pobre de espírito, pobre de amor, pobre de sabedoria. E não para por aí. O futuro delas vai ficar muito pior, como nos ensina o Provérbios 18:12, que diz assim: a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Todos queremos caminhar para cima, queremos uma vida de conquista, de prosperidade, mas sem humildade isso é impossível. Como disse Agostinho, a humildade é a base de todas as demais virtudes, pois na alma na qual essa virtude está ausente, não pode existir nenhuma outra. Se você deseja prosperar de fato, eu não posso te ensinar outro caminho que não seja pelo caminho da humildade. Mas o que acontece é o seguinte: ser humilde não atrai as pessoas. Quando pensamos em pessoas humildes, tendemos a enxergar imagens de pessoas excessivamente tímidas ou pessoas submissas a tudo, aquele tipo de pessoa tão paralisada que não alcança nada. Por isso, muitas vezes, não ficamos motivados ou entusiasmados com relação à humildade. Porém, a humildade não é nada disso. Ser humilde não é ser bobo, não é ser enganado pelos outros e ficar no seu cantinho. Isso é ser ingênuo, é ser tolo. Ser humilde é o caminho por onde passam os sábios, aqueles que crescem e se desenvolvem. E Provérbios nos afirma que sem esta qualidade de caráter, estamos condenados ao fracasso na vida. Vamos colocar de lado essas ideias preconcebidas sobre humildade e tentar conseguir uma compreensão mais apropriada do significado do que realmente é a humildade e também aquilo que ela não é. Talvez o melhor modo de compreender a humildade seja olhar para o seu oposto, que é o orgulho. Se há um pecado que Deus odeia sobre todos os outros, eu creio que este pecado é o orgulho. O orgulho é a atitude que dá a nós mesmos o crédito pelo nosso êxito e culpa os outros pelos nossos fracassos. Uma pessoa orgulhosa acredita que todas as coisas boas que aconteceram na sua vida são resultado apenas do seu trabalho e do seu esforço e de mais ninguém. Ela acredita que está sempre certa em qualquer conflito e que a outra pessoa está sempre errada. Está convencido de que possui todas as habilidades necessárias para resolver todos os problemas que venham a ocorrer na sua vida. Essa pessoa acha que não precisa de outra pessoa. E assim, certamente, ela também acha que não precisa de Deus. Um sinônimo do orgulho é a arrogância. Uma pessoa arrogante tem
uma grande estima por ela mesma. Ao contrário dessa atitude orgulhosa, a humildade é a atitude que reconhece que qualquer coisa boa em nossa vida é resultado daquilo que Deus e as outras pessoas fizeram por nós. Humildade envolve especificamente 3 componentes. Primeiro, você precisa de uma autoavaliação precisa, ou seja, precisamos avaliar com precisão todos os pontos fortes e as nossas fraquezas. E quando você identifica seus pontos fortes e as suas fraquezas, e você entende que não existe nenhum super-homem ou super-mulher, e isso é bom para nos impedir de nos sentirmos autossuficientes, que não precisamos dos outros ou de Deus. Nossas fraquezas nos mostram o quanto nós precisamos uns dos outros para suprir as nossas deficiências. Já nossos pontos fortes nos mostram como Deus nos ama e nos deu características que podem ser usadas em favor das outras pessoas, ao favor da nossa família e contribuir para que possamos prosperar e ajudar outras pessoas nesse processo. Em segundo lugar, precisamos de um autêntico reconhecimento e apreço pelas outras pessoas. A genuína humildade é construída sobre o reconhecimento de que todas as coisas boas na nossa vida são resultados do que Deus e as outras pessoas fizeram por nós. Agora devemos admitir abertamente que este é um comprimido que muitas vezes nós temos dificuldade de engolir. Não nos sentimos bem quando não atribuímos nossos ganhos à nossa própria inteligência e determinação. Mas em sua carta aos cristãos em Coríntios, Paulo fez uma pergunta séria que coloca em análise qualquer tipo de sucesso que experimentamos. Ele diz, em 1 Coríntios 4:7, quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus que lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso como se o que você tem não fosse dado por Deus? A pergunta de Paulo é para todos nós e é muito direta e profunda. Que coisa boa em sua vida não teve origem em Deus? Reconhecer que Deus é quem nos dá tudo é a base para toda humildade. Sem isso você pode se tornar uma vítima fácil do orgulho e da arrogância. E por último, a verdadeira humildade que te levará para um caminho de prosperidade e de paz é admitir os seus erros. Por instinto, nós tentamos encobrir os nossos erros, em vez de admiti-los. Talvez seja porque temos medo das consequências dos nossos erros. Ou quem sabe, porque se assumirmos os erros, temos que reconhecer as nossas falhas, e talvez isso demonstre fraqueza. Contudo, Provérbios 28:13 nos ensina: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem a confessa e as deixa alcançará misericórdia. Se você deseja caminhar por um caminho de prosperidade, você precisa entender que a humildade vai ser o meio de transporte para você chegar até lá. Você não precisa fazer muito esforço para entender que a humildade é o melhor caminho. Basta você olhar para as pessoas ao seu redor. Quem você prefere? Uma pessoa orgulhosa, arrogante ou uma pessoa humilde? Deus te deu todas as ferramentas para você prosperar e a humildade é uma delas. Se empenhe na direção da humildade e não se esqueça do nosso provérbio de hoje. O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. E para te ajudar a caminhar rumo a uma vida de paz e prosperidade, logo nós abriremos as inscrições para a nossa próxima turma do PNB, Programação Neurobíblica, uma mentoria 100% preparada e desenvolvida com os ensinos das Escrituras para transformar a mente com princípios e valores e a sabedoria que nos dá a condição de prosperar de forma que Deus se agrade, para experimentarmos a boa e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. E por que eu posso dizer isso com tanta certeza? É porque as Escrituras, quando aplicadas de forma certa, têm o poder de fazer isso em nossas vidas. E está dando certo há mais de 3.000 anos. Vai funcionar na sua vida também. Então, não perde essa oportunidade. Logo, logo abrirão as vagas. Um grande abraço, que você tenha muita paz, saúde, prosperidade e sabedoria para seguir conselhos sábios. Fique com Deus e até amanhã, se Deus permitir, com mais um Provérbios na Prática.